Bom, gente, agora a gente passa para a parte do debate. Queria começar, então aqui eu queria apresentar também a Pauline. A Pauline é uma das nossas líderes do time de compliance, do time de analistas de compliance. Ela está ali à frente conosco também de algumas empresas. Eu acho que vale a pena a gente começar que é um tema que hoje está muito em voga e que ainda é um desafio, uma dor da maioria, não só das empresas privadas, mas das organizações públicas também, para estruturar de modo adequado, que é o due diligence de integridade de terceiros. Eu acho que esse é um tema recorrente, é um tema que merece, né, toda a atenção, e principalmente quanto à metodologia e às dificuldades que a gente tem na hora de aplicar no dia a dia. A gente teve isso muito claro na Dalva, a gente teve isso também na Parcela, teve isso também na Leve, então a gente pode compartilhar aqui algumas dessas experiências, né? Qual que é, eu acho, a maior dificuldade? Eu, sim, lanço, Paulinho, se você quiser também dar o seu depoimento, e depois a gente avalia algumas práticas concretas. Qual que é a principal dificuldade? A principal dificuldade é que boa parte das empresas elas têm uma base de fornecedores muito grande. Ainda que sejam empresas de porte médio, elas têm ali uma base muito grande de fornecedores. E a grande pergunta é como é que se checa a reputação, né, e o risco que esses fornecedores trazem para a empresa. A metodologia tradicional é a metodologia do famoso Excel, né, aquela planilha de Excel que é enviada para os fornecedores preenchem ali um questionário do dia, essa planilha volta para o Compliance Officer, isso fica solto em algum SharePoint, e não há uma inteligência em relação a essa planilha. Ou também a busca automatizada, em que alguns motores de busca, robôs, vão às bases de dados públicas e captam informações como CNEP, CIS, CEPIM, PEP, OFAC, ONU, etc. Qual que é as desvantagens e vantagens de cada modelo? No caso do Excel, obviamente, é uma tecnologia ultrapassada, né? Não gera controle nem forma de inteligência. A gente tem na plataforma um sistema que automatiza o que seria o Excel a partir de um próprio sistema da plataforma, gerando ali dados objetivos sobre risco e o que fazer com esse fornecedor. Mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é que é um sistema de autodeclaração, né? O fornecedor é que precisa se comprometer a informar os dados que envolvem integridade. Então, desde perguntas quanto né, a quanto tempo que a empresa existe, se ela é intermediária, se não é, se ela tem mídia negativa no sócio ou nela, se ela responde a algum processo ou não, se ela tem programas de integridade, enfim. Tem ali um conjunto de perguntas que são feitas no sistema de autodeclaração, que por um lado é bom, porque isso desloca a responsabilidade, inclusive jurídica, da informação para o fornecedor. Ele que é o responsável pela informação que ele apresenta para a empresa. E, claro, é positivo também como reforço de cultura, porque é a empresa implicando, ajudando seus fornecedores a declarar de modo transparente como está, obviamente, o seu nível de reputação quanto à integridade. A desvantagem é que isso é complicado, né? Assim, é complicado você envolver o fornecedor. Né? No nosso caso, a gente manda um link fornecedor, ele entra no site, ele preenche o questionário, a gente automatiza. Mas até o envio do link, até como é que a gente faz isso dentro da empresa, quem que faz, como é que faz, é uma questão é um grande desafio. Por outro lado, a busca robotizada ela tem uma vantagem, né? Porque você não precisa envolver o fornecedor. Você pode, por um lado, se você quiser fazer uma busca rápida, sem precisar envolver a organização, você aciona o robô e o robô capta ali as informações centrais nesses bancos de dados públicos. Qual que é a grande desvantagem? Os bancos de dados públicos são incompletos, eles não são perfeitos, né? Não existe, por exemplo, hoje um cadastro PEP que inclua todos os PEPs do Brasil. Você tem, obviamente, uma lista central divulgada pela CGU, mas a gente não tem um banco de cadastro unificado que, por exemplo, unifique todos os secretários municipais online, on time, no Brasil. Né? Até porque né, a mudança de secretariado é grande. Então, você não tem a lista de todos os secretários de infraestrutura no Brasil dentro de um sistema. Então, o sistema do robô é bom, mas é ruim, por outro lado, porque ele é também incompleto,
e a gente também não consegue implicar o fornecedor. Né? A gente tem a vantagem de usar as duas ferramentas dentro da plataforma, tanto a autodeclaração de modo inteligente a partir de sistema, quanto também a busca por robô. Mas eu acho que aqui a principal dúvida, dificuldade que eu queria compartilhar, escutar Pauline e as empresas também independentemente de qual sistema que a empresa usa, né, de que modos ela usa, como é que implica o fornecedor? A gente faz o quê? Quais são as dificuldades aí? O que a gente encontrou, por exemplo? A gente tem isso muito bem estruturado na Dalba. O que a gente encontrou de dificuldade, né, Pauline e Bruno, que a gente possa compartilhar aqui com os demais e abrir o debate? Então, passa a palavra a Pauline, se o Bruno quiser também, na sequência, contribuir, e os demais fiquem à vontade. Tá? E, de novo, o debate está aberto, tá, gente? Aqui é uma conversa aberta, somos quase 80 aqui, mas, de todo modo, a gente consegue organizar isso. Fiquem à vontade para poder participar. Diga lá, Pauline. Olá, bom dia a todos. Eu não sabia que eu ia ficar nervosa, mas eu fiquei com a presença do Dr. Rodrigo aqui. Quero agradecer a todos, ao Bruno, a Renata, a Stefani, foram todos incríveis nas suas explanações. Nós admiramos muito todas as empresas e as outras também, não somente essas que ficaram no ranking das 3 primeiras, mas todas as outras que também foram premiadas por terem programas de integridade bem estruturados, né? Muitas vezes ainda com algumas partes a serem melhoradas, etc. Mas nós vemos isso com otimismo, vemos um sistema sendo desenvolvido em nosso país, no Brasil, em todas as regiões em que nós estamos, né? Aqui nós estamos em diversos estados do Brasil, e é muito positivo esse debate, que vocês estejam aqui. E a todos os nossos espectadores, daqui aos 80, em torno de 80 pessoas conosco nesse dia, a gente agradece muito também. E como o Rodolfo disse, a due diligence é um dos maiores desafios nas empresas, esse relacionamento com os fornecedores, estando à frente aí com algumas empresas, especialmente em relacionamento mais próximo com o setor de suprimentos, de compras, que é aquele que entra em contato com os fornecedores mesmo, que está ali mais ativo na contratação, vendo quem são as empresas mais adequadas para a prestação de serviços que a empresa precisa, né, está demandando. E dos relatos mais comuns que chegam até mim é essa dificuldade, como abordar o fornecedor, como explicar para ele a importância, isso daqueles fornecedores que apresentam, dentro dos critérios da empresa, da política de due diligence da empresa, apresentam a necessidade de preencher análise reputacional, por exemplo, no caso do sistema da ESG Compliance. E aí, às vezes, é meio truncada essa comunicação, o fornecedor não entende direito, atende o telefone lá, mas o que é isso? Você está querendo saber das minhas contas? Até isso eu já escuto. Você vai querer ver o balanço da empresa, ver tudo, mas não é isso, né? O que nós queremos saber é o grau de risco que a empresa apresenta, se ela vende para o poder público, se ela tem um programa de compliance interno, minimamente estruturado, se ela tem código de conduta, se ela treina os seus colaboradores, se ela tem um canal de denúncias independente, sigiloso, tudo isso engloba e vai impactar no grau de risco que essa empresa apresenta para a contratante, né? Então, eu acho que nós aqui dentro da SG Compliance, nós temos uma metodologia que ainda está sendo aprimorada, é uma parceria, o compliance ele não faz nada sozinho, né? Nós temos que ter essa conversa aberta, dinâmica dentro dos outros setores da empresa, e funciona muito bem, né? Hoje nós ali, por exemplo, com a Dalba, né, com outras empresas que nós temos essa implementação do programa de compliance, o estabelecimento de um fluxo com todo o amparo, com o e-mail, com quais palavras usar e melhorando a cada vez essa comunicação. Né? Hoje, os fornecedores ainda é desconhecido, né, o tema, infelizmente, ainda por uma quantidade muito grande de empresas no Brasil, por isso o estranhamento quando o fornecedor, principalmente daquela pequena empresa, empresa familiar, que presta um serviço, eles não entendem muito do que nós estamos falando, o que a empresa está falando, o que é esse tal de compliance, esse programa de integridade. Então, essa cadeia ela vai se influenciando, vai sendo solicitada aos fornecedores e a cada passo elas vão compreendendo mais do que se trata. Uma das medidas de controle que nós
fazemos para os fornecedores, e também já deixo aí de dica, né, de melhores práticas para as outras empresas, as empresas que apresentam um risco maior para a empresa contratante, nós fornecemos um treinamento. O setor de compliance presta um treinamento que essa empresa, esse fornecedor tem que se comprometer a comparecer, e lá nós falamos sobre a lei anticorrupção, sobre a importância do agir ético e as condutas esperadas e não esperadas, né? As que não devem ser praticadas. E dentro desses treinamentos, nós temos a grata surpresa de muitas empresas que não conheciam, muitos desses fornecedores não sabiam do que significava o compliance, o programa de integridade, e se interessarem e gostarem muito. Então, isso demonstra como é uma cultura de compliance que se estabelece dentro da empresa, essa maior que está gerenciando o programa, que vai passando para todos os fornecedores, e isso beneficia a todos, né? Então, com certeza, acho que dentro do diligence, que como o Rodolfo disse, é uma combinação de dados, né, tanto da autodeclaração de quem está prestando, quanto de dados públicos. Nós não podemos olhar isoladamente para cada dado, mas sim olhar geral, um olhar geral sobre tudo isso, que vai constituir um melhor entendimento sobre o risco que aquele fornecedor apresenta. Bom, falei demais, mas realmente essa parceria, acho que todos nós podemos melhorar. A implementação de um sistema de compliance, ele é complexo, né? Ele é transversal, perpassa toda a empresa, e que bom que nós estamos aqui hoje para compartilhar essas melhores práticas, para que possamos melhorar dentro de cada empresa o nosso programa, ou até muitas que estão aqui até iniciar a implementação do programa de compliance. Eu deixo aberto também para vocês, se quiserem trazer um questionamento ou compartilhar essas dúvidas em relação ao due diligence e outros fatores também. Pode falar, Bruno. Só complementar, Pauline, se me permitir, eu acho que um ponto bem interessante desse processo de due diligence foi no sentido de que, bom, a expectativa inicial era de que, superada a curva de aprendizado da ferramenta, o negócio andaria, né? Temos uma expectativa que o fornecedor vai pegar, vai responder, vai saber a resposta e vai andar naturalmente. E isso já, no primeiro momento, travou aí, né? A resposta não veio, né? Então nós nos perguntamos, por que? Será que estamos fazendo alguma coisa errada? E o que a gente tem visto é que muitas das vezes, eu diria que até a maioria das vezes, é mais uma insegurança do fornecedor de não saber o que se espera dele, do que uma falta de vontade de participar. Isso acabou sendo positivo, por um lado, do nosso setor de suprimentos, de se aproximar do fornecedor, né, de trazer ele junto e falar, não, a gente espera disso, isso de você, né, a gente pode te ajudar dessa maneira. Isso fortaleceu uma relação das duas partes, né? Então, você, ao trazer o fornecedor para dentro do teu programa, ele acaba se sentindo ainda mais seguro com essa relação. Então, o que no início parecia um problema de que talvez não tenha esse empenho do fornecedor, se mostrou apenas uma insegurança de que ele precisa desse teu apoio, né? Ele precisa de que você traga ele junto, mostre como andar no processo e transformando. Ótimo, Bruno. Obrigado, Pauline e Bruno, pelas contribuições. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque, de fato, o que a gente vê muitas vezes é que há essa dificuldade, né, de agregar o fornecedor, como se a due diligence pudesse ser feita única e exclusivamente através de buscas robotizadas, né? A busca robotizada, ela é importante, e a gente chegou muito a essa conclusão, como uma segunda camada de checagem, né? Mas para se ter realmente uma due diligence adequada, que entenda a cadeia de fornecedores e clientes como um ecossistema de integridade da empresa, é muito importante implicar pessoalmente os fornecedores nesse processo. Obrigado, Bruno. Realmente essa foi uma grande dificuldade. Vou passar aqui então para a Stephanie e na sequência para a Renata. Legal. Só para complementar aí, né, a fala de todos, aqui na Level, né, a gente tem não só dentro da nossa empresa, mas a gente oferece também como serviço a homologação de fornecedores. E parte desse processo é justamente isso. E aí, complementando um pouquinho o que a Pauline falou, né? Poxa vida, vai querer ver meu balanço, como é que é feito esse score de risco, enfim, como que a gente trata
é justamente para entender o momento daquela empresa. E aí vai muito em linha do que o Bruno comentou também, né? Os fornecedores têm uma certa resistência porque eles não sabem o que espera ou como que responde. Então, uma das coisas que a gente aplica aqui dentro da empresa, né, e aí muito com esse viés, né, de consultoria que a gente tem, é realmente dar suporte para esse fornecedor, ter uma comunicação transparente, né, isso é uma das coisas mais importantes, para saber o que se espera, onde que pode chegar, quais são os gaps e como que a gente transforma, né, esse score, né, esse grau de risco, de uma maneira consultiva para fazer com que esse fornecedor chegue do outro lado. Então, será que existe realmente esse risco? Ou ele não entendeu as perguntas que tinham ali dentro do sistema, né? Então, de repente, ele teve um viés de entendimento totalmente diferente aquilo que estava se perguntando, e com essa consultoria, realmente a gente chega do outro lado com esses fornecedores, né? A gente dá esse apoio, esse suporte, né? Para que eles realmente evoluam e tenham aí forte esse compromisso com ética, transparência, enfim. Então, queria complementar um pouquinho aí sobre o que a gente faz também em mim aí da integridade. Ótimo, Stephanie. Obrigado. Renata? Eu achei, assim, todas as colocações muito, muito oportunas, e, assim, acho que eu tenho um pouco a complementar nesse sentido, mas eu enxergo, assim, a Parcela Express, assim, enxerga essa análise, essa parte da due diligence, esse processo muito importante, e essa questão da análise reputacional, eu entendo que isso acrescentou de forma muito positiva aqui para a Parcela Express. Por quê? Como o próprio Rodolfo falou, né? É um reforço de cultura e é uma disseminação dessa cultura. A partir do momento que a gente está levando isso para os nossos fornecedores, no caso da Parcela Express, a gente já está com muitos nossos fornecedores mais críticos também, né? E aí a gente percebe que eles também esperam isso da gente, do nosso lado. Então, assim, a gente é auditado por eles também, eles esperam isso da Parcela Express. Então, a gente está compartilhando ali essas experiências. Então, eles entendem que a gente está fazendo aquilo ali também, não é só como cumprir um protocolo, mas vivenciando essa cultura, vivenciando esses processos. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente também carrega ali credenciais e a gente, a partir do momento que a gente está alinhada a esses processos e o tempo todo vivenciando isso, a gente está entregando valor. Então, é muito importante a gente enxergar isso, todos esses processos, toda essa implementação desse programa de integridade como valor para a empresa, né? Eu vi algumas perguntas aí no chat falando assim, às vezes algumas empresas entendem isso como um custo, né? Alguma coisa que vai levar ao orçamento. E eu acho que o primeiro passo é trazer essa cultura e enxergar isso como valor e não como custo, porque de fato eu percebo assim como que esse processo, né, de implementar essas condutas corporativas aí de compliance e tal, isso elevou a empresa para outro nível. E, assim, muito menos e muito pouco a gente fala de custo nesse sentido, porque isso se torna muito mínimo, porque acho que existem maneiras e maneiras de fazer, eu acho que a SG Compliance aqui, ela faz isso muito bem, porque você tem empresas de vários portes, e aí você faz um diagnóstico, aí tem um mapa de riscos, você mapeia seus riscos, você entende o que está ali de ponto que precisa ser mitigado o mais rápido possível, que apresenta um risco maior, e aí a gente vai aos poucos trazendo isso. Então, se não é de repente, de uma hora para outra, até porque a gente não está querendo fazer nada, eu sempre falava isso com o pessoal, né? A Sara, que a gente sempre trabalha muito próximo, a Paulinho, aqui a gente não está fazendo nada para ser, né? Vamos fazer para falar que tem. Não, se a gente não implementar de uma forma que seja fácil, né, e leve, não adianta, não é isso que a gente quer, tem que vivenciar o processo. Então, eu acho que é muito importante, acho que nessa análise reputacional só vem a agregar nesse sentido, então todas as dificuldades acontecem, mas a gente vai driblando aí ao longo dos dias aí. Excelente. Obrigado, Renata, pela participação, pela contribuição. Felipe? Eu gostaria de falar umas poucas palavras, peço desculpas que eu tive que me ausentar um pedaço, mas eu fico, assim, muito impressionado, assim, feliz, na verdade, de saber, né, que essa transformação ela acontece não só dentro da empresa, mas também para fora, né? Vocês começam a influenciar toda uma cadeia de suprimentos, a montar todo um ecossistema mais ético. A função do compliance não é prevenir negócio, né? Não é isso. O ideal é que vocês façam mais negócios e
com menor risco. Essa é a função do compliance. Então, quando esse modelo é implementado de forma certa, é possível que tenha uma resistência no início, né? Oh, mas como é que vai ser? Eu não vou mais poder contratar esse cara. Não, não é isso. É trazer toda uma clareza para a tomada de decisão. E assim avaliar o grau, não só do compliance especificamente, mas de toda a empresa. Então, é um hábito aí transversal de diálogo, de aprendizado, positivamente, contágio positivo, né? De trazer todos para o mesmo ideal, para a importância de fazer negócio com base na integridade. Era isso, Rodolfo, que eu queria falar. Obrigado, Felipe. Eu queria trazer para fechar esse ponto da due diligence alguns insights bem práticos assim do estado que a gente chegou, tá? Assim, a gente testou várias coisas, né? Apanhamos aqui, apanhamos ali, mas a gente chegou num modelo que não serve para toda empresa, mas é um modelo que tem funcionado. Principalmente para empresas que têm uma base de fornecedor extensa, tá? Né, que é boa parte das empresas. A primeira pergunta, eu preciso rodar due diligence o tempo inteiro, da base inteira? A gente chegou à conclusão que não é preciso rodar due diligence da base inteira todo o tempo. A gente pode até depois ouvir qual que é a opinião do Fontinelli sobre esse tema, Fontinelli. O que a gente chegou, Fontinelli? Então, sim, a empresa tem lá 100 mil fornecedores, 1.000 fornecedores, 500 fornecedores, 2.000 fornecedores. Eu preciso o tempo inteiro ficar rodando base de due diligence da base inteira? A gente chegou à conclusão que não. Então, qual que é o primeiro procedimento que a gente faz? Isso é um elo muito forte entre suprimentos e compliance, tá? E o que numa pequena e média empresa, né? Muitas vezes a pequena empresa não vai ter esse dilema, mas a média empresa pode ser que tenha, né? Depende do número de fornecedores. O que a gente tem feito? Os suprimentos e a área de negócio, toda semana, para os contratos que estão sendo renovados ou novos contratos, essas empresas passam num filtro de due diligence. Claro que ele tem uma barra mínima de elegibilidade, por exemplo, não é necessário passar na due diligence empresas de contratos de adesão, como concessionárias de serviço público, né? Não vai passar o Estado de Minas Gerais num processo de due diligence, uma Copasa, ou uma CEMIG, uma Sanepar, etc. Então, uma vez feita essa elegibilidade, é uma questão de, periodicamente, todo momento em que há renovação de contrato ou novos contratos, há uma interface dos suprimentos com essas empresas, enviando para elas o link, elas entram, preenchem a análise reputacional e o próprio sistema já dá automaticamente para essas empresas a classificação do fornecedor como de risco, de extremo risco, alto risco, médio risco, baixo risco, e já fornece uma inteligência para o setor de suprimentos para dizer o seguinte: olha, tais fornecedores são homologados, são azuis, tais fornecedores são laranjas, eles precisam passar por algum tipo de controle, que é o que a Pauline mencionou, por exemplo, como um treinamento, e esses são os fornecedores vermelhos, eles vão precisar passar por um screening manual mais detalhado. E aí, para aqueles fornecedores que têm contratos de longo prazo, esse sim é preciso ter um alerta ali no fornecimento para todo ano, né? Porque você só vai renovar com ele daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Mas a circunstância muda muito entre o dia zero, né, e o último dia do prazo. Então, esses sim entram na rotina da pessoa responsável pelo compliance, o departamento de compliance, para que anualmente ou semestralmente ele possa de novo preencher a análise reputacional para se ter uma análise mais clara dele, né? Mas é isso, esses foram alguns insights assim que a gente teve. Insights não, isso foi uma consequência prática de experimentação da metodologia, tanto da autodeclaração envolvendo os terceiros, como também agregado com a checagem, dupla checagem via busca automatizada. Fontinelli, estamos no caminho certo pela sua análise? Não, quem sou eu para saber o caminho certo? A gente vai na tentativa e erro aqui também. Mas brincadeiras à parte, pessoal, até para isso tem que ter gestão de riscos, né? Então, assim, a gente não faz o diligence de qualquer fornecedor, né? Quão arriscado ele é para nossa, no nosso caso, né, para nossa administração. E aí sim, tendo isso em mente, aí entra todas as dicas aí que o Rodolfo deu, né? Na própria renovação de contrato, acho que é uma hora interessante, né, para a gente revisitar alguns pontos, dependendo do risco que aquela empresa traz para a gente, né, contratante,
a gente não pode aguardar esse 1 ano ou algum prazo desse tamanho, né, para rodar, claro. Então, isso vai depender de caso a caso, mas sempre a gente colocando os nossos fornecedores em grupos assim de risco, né, em termos de periodicidade de rodar isso tudo, né? Senão a gente acaba burocratizando e o custo aí vai ser maior do que o benefício gerado por essa rodagem. Perfeito, obrigado, Fontinelli, pela contribuição. Há 2 perguntas aqui relacionadas à temática, né? Primeiro da Vanessa, a due diligence que é feita com formulário faz parte na contabilidade do risco do fornecedor? Como lidar com os falsos negativos? Na minha opinião, os fornecedores bem intencionados preenchem de forma correta, mas me preocupa os mal intencionados, pois esse formulário faz parte da dosimetria do risco. Bom dia, conseguiriam, aqui a pergunta da Catherine, compartilhar algum modelo de análise reputacional? Então, vamos lá. Está aberto aqui também, tá, gente, para comentários, mas essa é a grande preocupação, Vanessa, de um sistema autodeclaratório. É o fornecedor mentir. Essa é a grande preocupação. De algum modo, você consegue implicar a responsabilidade, porque é ele que declara. Então, quando ele declara, ele assina a declaração. No nosso caso, na plataforma, ele já assina automaticamente um termo de comprometimento anticorrupção, então você implica ele. Mas, sem sombra de dúvidas, para empresas que têm muito fornecedores, você tem que contar com esse fator, que é o fator do sujeito simplesmente mentir, né? A grande questão aí é saber como você pega essa mentira. Por isso é que a gente também aconselha, a gente faz isso na plataforma com uma busca automatizada. Então, os critérios sensíveis vão ser duplamente checados. Primeiro, a autodeclaração. A Kathleen perguntou, eu vou mostrar para vocês como é que é o modelo de autodeclaração nosso. Faz a autodeclaração e automaticamente o sistema roda robô para buscar se aquelas informações são informações que são verdadeiras ou falsas, né? 100% a gente não consegue pegar tudo, porque nem os dados públicos são 100% atualizados, 100% perfeitos, tá? Mas, assim, em grande medida, você já consegue ter uma modelagem de checagem de risco de fornecedor, aplicando ambas as metodologias com nível de segurança bastante forte, ou, no mínimo, com aquilo que é preciso fazer, né, em termos de cultura, em termos de cumprimento da legislação. Felipe. Para complementar, você já falou assim, né? Preciso que às vezes nem as bases públicas são completas. Então a gente tenta cercar de todos os lados. Importante ter o canal de denúncias funcionando, que tem sempre alguém vendo, mesmo que o compliance não veja, é importante ter o canal de denúncias funcionando, para que as pessoas relatem. O teste do robô automático e tal, para comparar com as respostas. E na revisão, no teste de monitoramento e auditoria, também pode selecionar periodicamente 10 fornecedores para fazer um teste mais detalhado. São todas técnicas, não são todas as técnicas, mas são técnicas que você pode utilizar para baixar um pouquinho esse risco. Se depois quiser aprofundar, eu posso ajudar também um pouco a levar esse assunto. Não sei como os nossos convidados aí percebem também, se fazem alguma técnica diferente. Perfeito, Felipe, obrigado. Oi, Stephanie. Aí, complementando o que todos, né, pontuaram, e agradeço aí a Vanessa pela pergunta, uma das práticas, né, que a gente adota aqui na empresa, além, né, da busca realmente de documentos públicos, a gente tem outras métricas, né, então para cada tipo de fornecedor porte, né, o grau de risco que ele apresenta, a gente possui, né, abordagens e métricas distintas, até para a gente validar se aquelas informações batem com aquilo que os fornecedores respondem, né? Então, além da busca pública, a gente solicita também outros tipos de documentação para cercear esse processo, né? Então, tem aí também, além claro, quando a gente fala de documentos públicos, essa análise automática, a gente tem uma equipe, né, dedicada, né, a esses assuntos que fazem a análise, né, dessas respostas, e aí a gente tem ali um termômetro, né, para identificar se esse gap ele realmente existe, ou se de repente a resposta ela não compate, né, ela não bate com as informações que a gente está vendo ali em tela, né, via sistema, tá? Então, a gente tem essas métricas ali bem implementadas, estabelecidas, né, documentadas em políticas, né, e procedimentos que a gente passa, né,
para os fornecedores para dar esse apoio. E aí, conforme, né, esse grau de risco, esse gap, dependendo da cadeia de processo ali daquele fornecedor, a gente trata, né, com medidas ali consultivas, dando suporte a esses fornecedores do que ele precisa correr atrás, qual que é a maior dificuldade, quais são os impactos que ele gera, né, nessa cadeia de suprimento, quais os riscos que ele está submetido, tendo aí esse nivelamento que a gente chama, tá? Uma score ali realmente de risco, tá bom? Ótimo, obrigado, Stephanie. Antes de abordar a pergunta da Alice, só aqui contemplar a pergunta da Kathleen. A gente faz isso via sistema, Kathleen. Eu vou te mostrar aqui rapidamente o que é, só para você entender como é que funciona a operação. Ela funciona do seguinte modo. Isso aqui é a interface primeira da ferramenta, né? Ela tem aqui 5 pilares, são 5 pilares do programa de integridade, mas indo direto ao ponto, né? Obviamente que não é... Quem tiver interesse, obviamente, conhecer mais sobre a ferramenta ou mais sobre a gente, fica à vontade para entrar em contato, que o objetivo não é tratar da ferramenta em si, mas para atender a sua questão específica, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, tanto o questionário de análise reputacional, que é um questionário online, quanto o processo de due diligence de integridade. O que é due diligence de integridade? A gente envia, então, um link, tá, para fornecedor ou terceiro, e a gente tem aqui duas formas de busca disso. Tanto a busca da pessoa jurídica, quanto a busca da pessoa física, em que a gente joga o CNPJ ou o CPF. E, uma vez feita a busca, ela gera um relatório de due diligence, tá? Eu não vou abaixar aqui, porque esse é um relatório, muito embora essa empresa seja demonstrativo, as empresas que estão aqui embaixo, elas são empresas reais, então eu não vou abaixar os dados. Mas aqui seria, para essas empresas que foram consultadas na busca do CNPJ, por exemplo, aqui deve ter umas 20 empresas consultadas, o ecossistema, ele vai te dar os percentuais, tá? 13% de alerta em grau de risco, 1% de reputação e 44% em cada uma, no contexto do volume das empresas pesquisadas. E aqui a gente consegue depois segmentar exatamente os mesmos percentuais por empresa, tá? Dependendo da resposta que ela dá. E aqui o questionário de análise reputacional, ela entra, preenche esse questionário de análise reputacional, e a partir disso é que ela é automaticamente classificada quanto a riscos, alertas naqueles 3 verticais, e que gera também a conclusão sobre o fato dela ser homologada, azul, dela ser homologada, mas com controle simplificado, treinamento, que ela é um fornecedor laranja, digamos, ou vermelho, que ela depende de uma análise mais de perto do setor de compliance, que é o screening manual. E o relatório é esse aqui, ó, é um relatório básico que vai avaliar, por exemplo, essa aqui é a demonstração, eu posso mostrar, que vai avaliar grau de risco, como, por exemplo, né, sua organização é caracterizada por algumas das opções. Isso aqui já é o relatório, mas no questionário ele tem lá todas as possibilidades. Então, se ele é advocacia, se ele é contabilidade, se ele é representante, a ideia é saber se a empresa aqui é intermediária. E assim sucessivamente, se ela tem menos de 2 anos, se ela vende órgão público, se tem PEP, aí vem algumas perguntas sobre reputação, sobre investigação ou mídia negativa, e perguntas sobre o programa de integridade, tá? Então, esse aqui é um exemplo prático de um relatório de análise reputacional que a gente não faz via Excel, a gente tornou ele inteligente, porque a gente faz isso via sistema. Ele não só dá as respostas, mas ele qualifica essas respostas ao final, ok? Bom, Alice, eu acho que esse é um ponto que a gente lidou durante muito tempo, né? E eu acho que é um dilema de vários de vocês, compliance é muito caro, né? Assim, em geral, que era o compliance, era algo muito dispendioso em regra para pequenas empresas. Pequenas e médias empresas, essa foi uma dor que a gente, que nasceu como uma empresa de consultoria, acabou lidando. Vários dos nossos clientes na consultoria tinham exatamente essas dúvidas. Como é que eu implemento um programa de integridade? E na época, quando a gente era só consultoria, a gente caía naqueles modelos de precificação que são modelos típicos do mercado, que podem funcionar muito bem para algumas empresas, mas não funcionam para outras, né? Talvez um projeto de implantação básica de um programa de integridade hoje vai custar nas consultorias tradicionais e escritórios de advocacia preços que variam de 60 mil a 400 mil reais para implantar o programa. Só que o que a gente via das empresas? Elas tinham 3 dores. A primeira dor é implantar, e qual que eram as outras 2 dores? Gerenciar e comprovar. E essas soluções não atingiam essas dores.
Foi isso que nos motivou lá em 2021 a começar a rascunhar um modelo de solução tecnológica que foi posto em teste beta em 2022 e que foi para o mercado no ano passado, que é a plataforma Journey, né? Que é uma plataforma que faz tudo, eu mostrei basicamente ali na tela, mas ela atinge essas 3 dores: implementar, gerenciar e comprovar. E como é tecnologia, a gente consegue reduzir o preço. Então, só para vocês terem uma ideia, um preço de uma licença simples para uma empresa pequena custa R$ 1.350 por mês. É algo que é muito barato para o fluxo de caixa da empresa, sabe? Os valores variam, né? A gente tem tanto o serviço de licença simples quanto o serviço de outsourcing, em que a gente vira o departamento de compliance da empresa utilizando também a ferramenta. Mas essa é um dilema que a gente conseguiu resolver, que é entregar uma solução barata e uma solução 360 graus que atende absolutamente toda a necessidade de uma organização no que tange ao compliance de integridade. Eu acho que esse é um ponto. Sara, quer falar alguma coisa? Vou apresentar a Sara, peguei um pouquinho de surpresa. A Sara também é uma das líderes nossas aqui no time de consultoria. Para aqueles que tiverem interesse, eu vou deixar o caminho aqui no chat para os 2 sites, o site da empresa e o site da plataforma. Então, só agradecer mesmo, parabenizar as empresas mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês têm feito, né? Para nós é um prazer fazer parte dessa jornada de integridade de cada um dos nossos clientes. Obrigado, Sara. Bom, a gente está com 3 minutinhos. Alguém quer compartilhar alguma questão, tirar alguma dúvida? Vou deixar aqui aberto um segundinho para quem quiser, só levantar a mão ou botar mais alguma dúvida para a gente abordar rapidamente ali no chat. Tinha muita coisa para falar, né? Assim, o tempo é curto. Isso nos leva também a alguma reflexão sobre a modelagem desse evento para o ano que vem. Esse evento é um evento anual. Teria muito o que falar sobre o programa de embaixadores de compliance, né, sobre treinamentos e tantas outras temáticas. Mas, não havendo, então, mais tempo ou um espaço maior para a gente discutir, eu queria abrir para as últimas palavras aí das empresas, doutor Fontinelli, e também Sara, Pauline e Felipe, caso queiram dizer alguma coisa. Stephanie. É isso, pessoal. Quero agradecer aí todo o apoio e suporte aí da equipe SD Compliance, especialmente aí a Pauline, que está acompanhando aí de perto todo o processo. Meu agradecimento aí em nome da nossa empresa. É um tema extremamente importante e é muito bom, né, essa premiação, para dar espaço realmente para a empresa compartilhar ali as dores, os avanços, né, e coletar esse feedback aí do público aí que nos assiste, né? Então, meu muito obrigada e espero continuar contando aí com a parceria e todo o apoio aí de vocês, viu? Contem comigo também. Obrigado, Stephanie. Um abraço para o Fernando, para todo mundo da Level, e obrigado e parabéns. Renata. Aqui também só agradecer, a gente só tem que agradecer, né, pela oportunidade, agradecer o prêmio, agradecer a parceria. Eu acho que nada disso seria possível se a gente não pudesse contar aí com vocês o tempo todo, né, fazendo nossas reuniões, nossos alinhamentos de perto. Então, também de agradecer e falar que a gente está muito feliz, né, com essa parceria, e eu acho que isso aí é nítido no resultado e no valor que a gente entrega para o nosso cliente, e aqui com a nossa equipe também, vivenciando aí essa cultura. Obrigada, pessoal. Obrigado, Renata. Bruno? Também gostaria de agradecer em nome da Dalba, parabenizar pelo evento, um evento muito bacana, muito organizado. Acho que foi um momento muito jóia aí de discussão de dificuldades, né, e de celebração de conquistas das empresas aí que fizeram todos os grandes trabalhos ao longo desse ano, né? Com a ajuda de vocês da SG, foi com certeza um passo muito grande no desenvolvimento da empresa. Então, fica meu agradecimento também. Fontinelli, as palavras finais? Sim, agradecer o convite e parabenizar novamente. Eu sou bem contra ficar inventando a roda, e eventos como esse, quando a gente vê boas práticas, o que os outros estão fazendo, nos dão insights, né, para a gente já... não é copiar, é fazer benchmarking, eu já aprendi isso. Então, aí a gente faz da forma correta. Então, parabéns mais uma vez aí. Sucesso a todos. Obrigado pela participação. Pauline, quer as últimas palavras? Depois Sara, Felipe, e a gente termina. Quero agradecer também. Fiz várias anotações aqui. Doutor Fontinelli, está aqui os 3 Cs, gostei. Anotei aqui o que você falou. E agradecer a todos. Contem conosco. Bom, eu já falei, né, as minhas últimas palavras, mas não posso deixar
de avisar todas essas outras empresas que estão online, né, 64 pessoas participando, que caso vocês tenham interesse, né, também em conhecer mais da plataforma Journey ou dos nossos serviços, nós estamos 100% à disposição de vocês. Só dizer obrigado, e obrigado mesmo por compartilhar e por participarem desse debate, que é muito importante para o crescimento de todos nessa luta no combate à corrupção. Obrigado. Bom, gente, a gente finaliza por aqui. Eu queria também deixar o último agradecimento aí a todos que participaram, toda a nossa equipe interna, né, que está cuidando muito bem desse evento há algum tempo, já desde o final do ano passado, ao Vomer, nosso líder no marketing, ao Jean, nosso líder de performance de marketing, toda a nossa equipe também comercial, ali representada na liderança da Aline, e o nosso time de líderes de consultoria, que é a Sara, Pauline, o Felipe, o Daniel também, que ajudou bastante na formação. E agradecer, né, mais uma vez a presença de todos, parabenizar as 3 pelo Prêmio Excelência em Compliance e as 15 empresas que também receberam o prêmio em destaque, e dizer que para a gente foi uma jornada muito feliz. Ano que vem tem mais, esse é um prêmio anual, a gente já deixa aqui o convite para o próximo evento, que deverá ser mais ou menos na mesma época do ano, o ano que vem. Ficamos à disposição, temos nossos contatos, foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.